Começando agora a aula avulsa de agosto de 2024, só para mecenas, sobre o livro O Navio da Morte, de Betraven, tá? E a gente não sabe quem é, de onde veio, quem é esse cara, não sabemos nada, a gente não sabe nem como pronunciar o nome do personagem, é isso. É Gales, é Galés, é Gales, Hales, tudo é possível, a gente não sabe nem em que língua esse livro foi escrito originalmente, tá? Ele está saindo agora no Brasil, em nova edição, das sete letras do selo Imprimatur. Mas vamos lá, ó. Está chegando a Ing, e depois a Ing, veja, a Ing pode nos ajudar na pronúncia alemã. Ing, você que fala alemão, o povo quer saber. O protagonista desse romance se escreve Gales. Gales. Se for em inglês, é Gales. Se for em português ou em espanhol, é galés. Galés. Eu quero saber como é que seria a pronúncia desse nome em alemão, que o autor, dizem, é alemão. Sei nem se a Ing me ouviu. Mas vamos lá. Vamos começar a ver aqui o que é que eu tenho para falar sobre esse livro. A primeira coisa que eu queria dizer é que tudo nesse livro é misterioso, tá? Esse é um romance de 1926. Ele já foi publicado no Brasil antes e está saindo agora de novo pela coleção Quimera do selo Imprimatur da Sete Letras. O autor, vou até abrir aqui mais um texto que eu escrevi. Peraí, beleza. Uma coisa interessante desse livro é que a gente não sabe. Eu não sei se vocês ficam se preocupando com essas coisas, mas eu tento ensinar meus aluninhos para se preocuparem. É a questão do manuscrito, que é o seguinte: qual é o original desse livro? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que a edição brasileira não faz bem, ela não explica direito qual é o manuscrito desse livro. Porque o que foi que houve? Eu vou até pegar aqui as minhas notas. O livro saiu primeiro em alemão, em 1926. Então, em 1926, pleno entre guerras, aparece esse livro em alemão, ok? Vão acompanhando. Então, ele aparece em alemão, você teoricamente presume que o autor é alemão. Aí, 8 anos depois, em 34, o livro aparece em inglês, em uma versão expandida, quer dizer, uma versão bem maior, tem vários detalhes. E consta na edição americana, nessa edição em inglês, que ela foi traduzida pelo próprio Betraven. Inclusive, tem uma entrevista dele em que o Betraven fala que, na verdade, o original foi escrito em inglês. Ele conta que ele é alemão, mas que ele escreveu o original em inglês, e aí ele conseguiu publicar na Alemanha primeiro, porque ele era alemão, então ele traduziu para o alemão, mas o livro teria sido escrito originalmente em inglês por um alemão morando no México, tá? Mas o fato é o seguinte: o livro saiu primeiro em alemão em 26 e saiu depois em inglês em 34. E a versão em inglês é bem maior. E aí, o que foi que houve? Como o mercado americano é o que conta, e como a maioria dos tradutores, não precisa ficar escrevendo livro, né? Como o mercado anglófono é que conta, e a maioria dos tradutores traduzem do inglês, a maioria das edições internacionais foi dessa edição americana de 34, que é a maior. Então, por exemplo, eu já tinha lido esse livro em inglês e espanhol dessa edição grande, dessa edição maior, mais expandida. E é até muito interessante porque mudou a nossa própria relação com o manuscrito. Eu acho que durante boa parte do século XX, as pessoas queriam a versão expandida. Falaram, não, cara, se o autor colocou mais coisas, eu quero ver todas as coisas que esse autor colocou. Então, ao longo do século XX, as edições internacionais
vieram dessa expandida. Mas agora parece que o jogo mudou, é muito interessante. A gente agora parece que dá mais valor a a uma certa pureza. Então, por exemplo, saiu essa edição brasileira, que é uma tradução do romance original, que saiu em alemão em 26. Até eles falam, traduzido direto do alemão, não sei o quê. E aí, por exemplo, o mercado espanhol, que eu sigo mais, também acabou de ter uma reedição desse livro pela primeira vez do alemão. E aí eles se gabam disso. A brasileira não, a gente podia avisar, mas a espanhola se gaba. A espanhola fala, esta é a primeira tradução do original. Esta é a primeira tradução do romance autêntico. Então, quer dizer, a gente passou de dar uma preferência para a edição maior para dar uma preferência para a edição mais pura, mais original. Só que qual é o problema disso? Veja, o problema disso é que a gente não sabe por nenhuma. A gente não sabe quem escreveu, a gente não sabe quem traduziu, a gente não sabe o chão. Digamos, se tivesse saído um livro do Musil, o Musil era um autor alemão dessa época foda. Se tivesse saído um livro do Musil em alemão, e aí, 8 anos depois, o livro do Musil sai nos Estados Unidos com vários novos capítulos adicionados pelo tradutor, eu até entendo, não, desculpa, eu não quero ler os capítulos escritos pelo tradutor americano do Musil. Eu quero ler o livro do Musil como ele escreveu e traduziu, desculpa, como ele escreveu e publicou em alemão no original. Porque nesse caso eu até entendo a gente dar preferência ao autor do que ao tradutor. Eu, aliás, super recomendo isso, gente. Se vocês leem qualquer língua estrangeira, deem preferência para ler o livro no original do que ler na tradução. Eu acho muito engraçado quando às vezes me vem lendo um livro em inglês e fala, por que está lendo em inglês? Tem em português? Mas eu falei, amigo, eu ralei tanto para aprender inglês para ler esse livro em português, entendeu? Eu literalmente só aprendi inglês para poder ler livro no original. É só para isso. Se eu não ler livro no original em inglês, espanhol, italiano, eu joguei meu tempo fora, porque certamente eu não fiz isso para ficar batendo papo com o americano na internet. Mas, em suma, então, veja, eu até entenderia a gente dar preferência para o original alemão se o livro americano não tivesse sido traduzido pelo próprio autor. E a verdade é que a gente não confia, porque se você não confia nisso, então você não confia em nada, entendeu? Ou você confia em tudo. A gente não tem nenhuma lógica para achar que os trechos que ele acrescentou não são dele, são de outra pessoa. Eu até diria mais. Eu li a versão expandida e eu recomendo. Então, Evelyn, quem gostou do livro, se você gostou, quem gostou desse livro, dessa edição brasileira, corre atrás na internet. A Tatu acordou, hein? Corre atrás na internet, porque essa versão, pelo menos em inglês e espanhol que eu leio, circula, é mais fácil de encontrar. Eu digo mais, você não consegue encontrar essa versão original em alemão. Eu encontrei o alemão, que eu não consigo ler, né? Li essa aqui em português, que é a tradução do alemão, bem menor, e a do espanhol eu nem achei. Então, eu digo o seguinte: gostou, lê a versão expandida, que eu juro que eu acho melhor. Mas ok, tudo isso para dizer o seguinte: eu acho interessante chamar a atenção para essas questões de manuscrito. Tipo, qual foi o livro? Qual foi o original? Quanta gente mexeu nesse original? Quem acrescentou coisas? Quem tirou coisas? Aconteceu alguma coisa aqui. Quem tirou coisa? Quem acrescentou coisa? Como é que funciona? Né? Quem expandiu? Quem reduziu? Por exemplo, tem várias coisas interessantes. Eu acho bem interessante estudar essas primeiras e segundas edições de livro. Por exemplo, Cidade de Deus, do Paulo Lins. Saiu no Brasil desse tamanho. Quando saiu uma segunda edição é bem menor. Foram feitos muitos cortes. E eu ficava quebrando a cabeça com aquilo, porque a editora não forma, cara. A editora aparece vendendo uma segunda edição com, sei lá, 100 páginas a menos, eu não sei de cabeça agora, e como se nada tivesse acontecido. Amigo,
Eu vi o outro, eu encontro em sebo ainda, entendeu? Entendeu? Eu consigo pegar o livro velho, novo e ver o que saiu. É, pelo menos me conta o que houve, me conta alguma história. No caso, a história que eu demorei a descobrir é que, como é um livro inspirado em fatos reais e na vivência do autor na Cidade de Deus, especialmente depois que fez sucesso e que bombou, muita gente começou a pedir dinheiro para ele e a processar ele por ter sido incluído no livro ou por achar que o personagem tal era baseado nele, não sei o quê. E aí o Paulo Lins foi tirando tudo para não estressar, que eu também super entendo. E parte da minha pesquisa de doutorado nos Estados Unidos era num livro cubano chamado Cecília Valdez, que eu achava muito legal. Foi um livro que saiu em Cuba em 1839, quando Cuba era uma colônia da Espanha e tinha escravidão. E o livro fala de escravidão, mas fala de escravidão muito mais ou menos, muito por alto, não pode escancarar, porque senão a censura pegava. O autor, o autor queria escrever sobre escravidão. Quando ele viu que ele não podia, ele falou: Cara, desculpa, eu não consigo escrever o que eu quero. E escrever esse livro meia boca, falando do que eu quero indiretamente, eu acho que é um absurdo. Ele abandona Cuba, vai para os Estados Unidos, passa 40 anos lá, e aí lá ele reescreve esse livro. Ele faz uma nova versão do livro, dessa vez muito mais violenta contra a escravidão, botando de fato o dedo na ferida e pegando o touro pelos chifres. Essa segunda edição é a que você encontra para vender hoje. Nunca mais ninguém reeditou a primeira edição. Mas a primeira edição é muito interessante, e esse era o foco da minha pesquisa, justamente para ver o tipo de discurso literário sobre a escravidão que você podia fazer em Cuba e que a censura deixava publicar. Então, o que me interessava era isso. O que a censura deixava passar sobre a escravidão, né? O que dava para se falar legalmente. Então, tudo isso para dizer o seguinte: é muito interessante ir medindo o que é que se fala e o que não se fala de um livro para o outro. Nesse caso é misterioso, porque a gente não sabe quem é o autor, a gente não sabe quem é o tradutor. Pode ter sido uma pessoa, pode ter sido duas, pode ter sido um time, um grupo, mas eu diria que a edição expandida é melhor, porque, inclusive, ela é mais dedo na ferida. Vários dos discursos anti-Estado, anticapitalismo, anti-tudo, que aqui já estão meio escancarados, na nova edição ele expande. Então, ele ou qualquer outro, ele expande. Então, eu acho que dá um estudo muito interessante tentar ver o que é que foi expandido de uma edição para outra, o que é que ele cortou e por aí vai. Tá, eu vou falar um pouco do Betrave, para vocês saberem mais ou menos quem ele é. Os livros do Betraven, e ele publicou vários. Bom, eu vou começar a falar do outro livro dele mais famoso. O livro dele mais famoso é O Tesouro de Sierra Madre, que ele publicou em 1927. Tá? O Tesouro de Sierra Madre. Esse livro depois foi adaptado por Hollywood numa superprodução do John Huston e estrelada pelo Bogart. Tá? Então, ele ficou famoso. Ele ficou famoso por isso. E é um tema mexicano, né? E sai no cinema, ele ganhou uma grana, que na verdade, parte das coisas que a gente acha que sabe da biografia dele foi porque ele teve que ser pago por esse direito, e algumas pessoas investigaram. Mas, então, esse livro saiu em 27, e em 41 virou um filme, em 40 virou filme. O filme foi super famoso. E também é um filme anticapitalista e também é um filme anti-ganância. O filme é sobre como esse grupo de pessoas procurando um tesouro acaba voando uma no pescoço da outra por ganância e no final todo mundo fica sem nada. Então, ele escrevia, tá, o Miquel falou. Eu lembro de um espanhol, também poeta no filme, que só queria ler na própria língua. Eu tenho, às vezes, pensado nisso. Até que ponto rola valorizar traduções, versões?
mas para mestrado, doutorado, tem que ler as coisas no original. Sim e não, Micael. Só para ficar claro. Tem que ler no original para fazer o trabalho de literatura. É isso. Veja, hoje em dia é o seguinte: se você quiser fazer uma tese sobre Tolstói, você tem que ler russo. Se você quiser fazer uma tese sobre Tolstói e falar que você não lê russo, vão rir de você, mas não dá. Fazer uma tese de literatura requer que você tenha o conhecimento da minúcia do autor, por aí vai. E aí, veja, e quando isso não acontece, por exemplo, eu conheço uma exceção, e essa exceção é ridicularizada. Uma pessoa que ela queria fazer uma tese sobre um autor que ela não sabe ler no original. Ela fez um projeto, jogou um verde, ela encontrou um orientador que topou, mas eu vou te dizer, por trás, todo mundo usou. Falou, cara, isso não dá, isso é uma piada alguém achar que dá para fazer um trabalho literário sério baseado numa tradução. Mas, dito isso, você pode fazer 1000 trabalhos baseados na tradução, baseados em tradução, porque o seu trabalho é a tradução. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de literatura. No meu mestrado hoje, eu tenho uma colega que está fazendo um estudo, mas veja, o estudo dela não é nem literário, tá? O estudo dela é linguístico. Ela está estudando como que a língua é usada nessa tradução de um romance americano. O romance se chama, em inglês, The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde, e é do Runô Dias. O Runô Dias, ele é americano, de descendência dominicana, então ele é da comunidade hispânica. Ele cresceu falando inglês e espanhol, e o livro dele se passa na comunidade dominicana dos Estados Unidos. E como o livro tem como objetivo mostrar essa comunidade, o livro é escrito em inglês e espanhol ao mesmo tempo. Então, tem trechos em espanhol, tem trechos em inglês, porque aquelas pessoas da comunidade dominicana nos Estados Unidos naturalmente misturam inglês e português, inglês e espanhol. E ele fala que não é para traduzir, porque ele fala, cara, os gringos não entendem a nossa língua, é para eles não entenderem aqui também. Eu já fiz o livro assim, o livro, tipo assim, quem souber ler inglês e espanhol vai entender uma coisa, quem souber ler só inglês vai entender outra, o livro dá para ser lido nessas duas camadas, não é para traduzir. E aí, por exemplo, mas quando o livro sai em espanhol, como é que faz? O que é que você traduz? E aí, por exemplo, a tradutora do espanhol, o que é que ela fez? Ela inverteu. O que era em espanhol, ela colocou em inglês, para o leitor da Espanha não entender, ou ter mais dificuldade. E o que era em inglês, ela traduziu para o espanhol. E aí, a, a tradução brasileira é mais doida ainda, porque a tradução brasileira mistura as três línguas. A tradução brasileira é basicamente em português, mas vários dos trechos em inglês e espanhol, ela coloca a tradutora em inglês e espanhol. Então, quer dizer, na nossa tradução brasileira, tem as três línguas misturadas. Tem mais uma categoria de complicação. Então, o estudo pode dizer o seguinte: super dá para estudar uma tradução, mas aí o seu estudo é um estudo da tradução. O que você não pode é achar que você está estudando Tolstói sem ter acesso às palavras que o Tolstói escreveu. Se você não consegue ler o que Tolstói escreveu diretamente da mãozinha dele, tu não pode estudar a literatura de Tolstói. Então é isso. Mas vamos lá. Então Bintravin, ele publicava primeiro na Alemanha, depois ele publicava em inglês. Ele dizia algumas vezes, ele falou as duas coisas, tá? Algumas vezes ele dizia que o inglês é era a língua original dele. Outras vezes ele dizia que ele escrevia em alemão, mas ele mesmo traduzia para o inglês. Então a gente não sabe com certeza. E vou te dizer, essa é outra coisa muito interessante, porque tem várias teorias. O pessoal da linguística vai pegar esses textos
e vai dizer, não, eu acho que esse. Porque dá para ver algumas vezes, né? Você vê um texto e você consegue meio que, se você conhece bem a língua, você consegue meio que adivinhar, não, não. Digamos, você consegue me dar um texto e eu dar um bom chute se esse texto foi escrito originalmente em português, se ele foi escrito originalmente em espanhol e traduzido para o português, porque ele vai ter algumas marcas de hispanicismo, ou se ele foi originalmente escrito em inglês e depois traduzido para o português. Também ficam algumas marcas. Óbvio que isso não é uma ciência exata, então, tipo assim, os próprios experts debatem. E estão debatendo até hoje. Esse Betravin, até hoje as pessoas não chegaram numa conclusão se elas acham que ele escrevia primeiro em inglês ou primeiro em alemão. Uma coisa que muita gente, e que surgiu também, é que muitos dos temas dos livros são mexicanos. Esse Tesouro de Serra Madre é um tema mexicano, e ele tem vários outros livros sobre a Revolução Mexicana e passados no México. E os lucros que ele teve quando o livro foi adaptado para o cinema, ele mandou enviar o dinheiro para alguém no México. Então, hoje, a melhor chute das pessoas é que ele de fato era um alemão que ficou perdido, se perdeu na vida depois da Primeira Guerra, virou meio que uma pátrida, que é um pouco o que ele mostra no livro, né? A primeira parte, a primeira parte do livro é toda sobre essa questão de ser apátrida, ter passaporte, né? O que é o Estado. Que essa é uma coisa interessante, né? Até essa época da Primeira Guerra Mundial, é, é tipo as fronteiras eram mais abertas que os países. É muito interessante. Quando você lê no século XIX alguém falar de passaporte, é muito mais provável de ser um passaporte interno, um passaporte que você precisa para andar dentro do seu país, do que um passaporte internacional, porque essas questões não estavam padronizadas internacionalmente. Então, por exemplo, eu não sei se a Evelyn lembra ou quem estava aqui, a gente leu Os Miseráveis na introdução à Grande Conversa. Nos Miseráveis, ele fala claramente do passaporte do Jean Valjean. O Jean Valjean, quando chegava numa cidade nova, ele tinha que ir na polícia local e mostrar o passaporte. O passaporte de um francês viajando na França. Não era porque ele era preso. Todo mundo tinha que fazer isso. Porque ele era preso, ele tinha, ou ele era preso não, porque ele era um ex-presidiário, ele tinha outras restrições. Mas você tem que andar com o passaporte e mostrar quando você está fora da sua cidade ou da sua região, sim. Então eu acho interessante que o livro mostra bem isso na primeira parte. Então, hoje em dia, a principal hipótese, e tem várias biografias desse cara, eu acho muito legal isso. Dá para ler várias biografias sonhadas, né, praticamente, do Beethoven, é que ele era um alemão, lutou na Primeira Guerra, ficou meio perdido, ficou meio que a pátria, ou não quis voltar para a pátria dele, ou estava jurado de morte também, porque veja, esse homem é claramente um comunista e um anarquista. E se tem uma coisa que aconteceu na Alemanha na década de 20, é que mataram todos os comunistas anarquistas, né? Aliás, inclusive, eles só conseguiram matar os judeus e os ciganos depois que eles se livraram dos comunistas e dos anarquistas, porque eles estavam impedindo. Então, o Bethlen provavelmente fugiu da Alemanha, porque era um anarquista ou comunista, acabou no México, falava bem inglês, porque de fato era um marinheiro que viajou o mundo, recebeu o dinheiro dele no México pelos filmes e adaptações, e, segundo alguns testemunhos, deve ter morrido na década de 60, porque não acharam mais ele, parou de publicar livro, parou de receber. Então, se ele lutou a Primeira Guerra Mundial, ele provavelmente nasceu ou na virada do século, ou na última década do século XIX, nasceu em 1890, 1900, morreu em 1960, 1960 e pouco, viveu 60 anos. É o mais provável, é a tese mais aceita hoje. Mas, de novo, tudo é possível e é fascinante. Esse homem é misterioso.
Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Vamos lá. Tá. Ele era alemão, mexicano, não sabemos. Então, uma outra coisa que eu não gostei dessa edição brasileira, eu acho que essa edição brasileira ela é linda, tá? A edição é boa, ela é maravilhosa. Ela tem um pós-fácil muito legal do Pécora. O Pécora é um literato fodão, que ele é o coordenador dessa coleção da editora. Então, provavelmente foi ele que teve a ideia de reeditar esse livro. Então, é super legal. Tenho duas críticas. Uma é que eu já falei, é que ele não explica qual tradução é. Ele não fala que tem uma tradução que é maior, ele não fala por que ele escolheu traduzir a versão menor. E é isso. Ele não deixa o leitor brasileiro saber que existe essa questão e como que eles colocam. Que é uma coisa, gente, de edição crítica. A primeira coisa, a primeira obrigação de uma edição crítica é a seguinte: você pode fazer o que você quiser no seu livro. Você pode escolher fazer a sua edição do manuscrito A ou do manuscrito B, como você quiser. Mas você precisa justificar. O seu leitor precisa ser informado que, olha, existem duas versões desse livro. Uma saiu no ano tal e era menor, outra saiu no ano tal e era maior. Muita gente traduz essa, eu vou escolher traduzir aquela, eu acho que aquela é melhor e mais fiel por causa de motivos A, B e C. Essa galera que escolheu a outra não é que era doida, é que eles valorizavam, priorizavam C, D e F, mas aqui é nossa, até porque já saiu no Brasil a tradução da versão maior, agora a gente achou bom fazer a tradução da versão original, o que seja. O meu ponto é, isso tem que ser informado à pessoa leitora no livro. Então, essa é a minha primeira crítica. E a segunda crítica é que a biografia possível, fantasiosa do Beethoven é tão sensacional, é tão incrível, que eles deveriam ter informado um pouco, né? Eles tratam o autor como se fosse um autor normal. Esse pós-fácil do Pécora é ótimo, mas é um pós-fácil literário, ele não entra na fofoca do autor. Pelo amor de Deus, é uma fofoca maravilhosa, cara. Bota mais duas, três páginas, fala isso tudo que eu acabei de falar, que eu tive que caçar em outras fontes. Quem que era o cara, qual eram as teorias, o que foi que ele fez. Porque, veja, é fofoca, pelo amor de Deus, gente. Esse homem é o melhor autor para a gente ficar, entendeu, na mesa de bar focando na vida dele. Então, essas são as minhas duas pequenas críticas à edição brasileira, né? E é isso. E eu recomendo ler essa edição maior, tanto se vocês conseguirem encontrar em português. É isso. Se vocês procurarem em português, alguma edição antiga brasileira, vai ser essa tradução. Então, ou vocês leem a edição brasileira antiga, ou uma americana antiga, ou espanhola antiga. Agora, falar um pouco do livro. Cara, não tenho muito para falar do livro, não, tá? Até porque eu acho que a fofoca em volta é mais legal. Mas quem é? O protagonista se chama Gales, ou Gales, e é um marinheiro de Nova Orleans, lá, minha terra, onde eu morei tanto tempo. É um marinheiro de Nova Orleans, e ele é um pícaro à moda antiga. O que é um pícaro, gente? A gente na grande conversa espanhola, olha só, acabei de me dar conta de uma coisa. Eu comprei uma tela enorme pro meu computador. Então, é a minha primeira TV tela plana que eu comprei, gigantesca. E eu acabei de reparar que dá para eu olhar para vocês e para o meu roteiro ao mesmo tempo agora. Olha só. Agora que eu tenho telão, então eu botei vocês numa metade aqui, o meu roteiro na outra. Ó, rapaz, eu posso ler o meu roteiro e ver o pudim. Antigamente, eu ou li o meu roteiro ou vi o pudim. Agora eu consigo. Olha, tá vendo? Ó, ó, ó. O monitor já se pagou. Maravilha. Vamos lá, então. Então, o Gales, os galés, é um pícaro à moda antiga do Lazarilho e do nosso sargento de milícias. O que é um pícaro? Na grande conversa espanhola, uma das aulas é sobre o Lazarilho de Tormes. Eu recomendo que vocês vejam, assistam, leiam. O Lazarilho de Tormes é um livrinho pequenininho.
é um dos romances mais incríveis da literatura mundial. Ele é o antepassado do Cervantes, tá? Não teria havido Dom Quixote sem o Lazarilho de Tormes. Dá para você defender que o Lazarilho de Tormes, na verdade, é o primeiro romance contemporâneo. E ele é o quê? O que que é o pícaro? É uma história de pobre, de fudido. Até então, até o século XVI, todas as histórias tinham que ser de ricos, nobres. Não, veja, deixa eu explicar melhor para não virem, mas não virem depois me contrariar. Até o século XVI, você tinha uma divisão de tom bem importante, que era o seguinte: tragédia era só sobre gente nobre, rica, forte e importante. Se eu quisesse falar sobre garçom, servente, empregado, escravizado, eu tinha que fazer uma comédia. O que não podia era você fazer um texto sério sobre alguém de classe baixa. As pessoas de classe baixa só mereciam ser tratadas e ridicularizadas na comédia. Elas não tinham preocupações sérias. Mesma coisa com pessoas nobres, ricas, finas, elegantes, sinceras, você não zoava delas na comédia. Elas só eram personagens da tragédia, onde elas eram levadas a sério. E isso começa a mudar no romance, com o Quixote. Mas o Lazarilho, que é de mais ou menos 60 anos antes do Quixote, já começa a mudar isso. O Lazarilho é a história de um fudido de Tormes, de um cara pobre, que precisa se virar na malandragem. Então, é a história que uma pessoa pobre conta, em primeira pessoa, das lutas dela para sobreviver numa sociedade classista, elitista, burguesa, fudida. E ele, inclusive, não só ele fala sério de si mesmo, da sua. É muito engraçado, tá? É fundamentalmente engraçado, mas também é sério. Ele se leva a sério, ele leva a sério a pobreza dele, e ele faz pouco de vários ricos que ele vê que também vivem de forma ridícula. Então é um dos primeiros pré-romances. É um dos primeiros grandes livros que vai quebrando essa distância entre a comédia e a tragédia. E a gente tem no Brasil o Memórias de um Sargento de Milícias, que é um romance de 1850. É um dos. Se você tira Machado de Assis, que é tipo assim, ó, concurso, é um dos melhores romances escritos no Brasil no século XIX. Está no nível do Cortiço, está no nível do Alencar, e só perde para o Machado, que o Machado é literalmente ao concurso. Ao concurso, para quem não sabe, quer dizer fora de concurso. Né? Ao concurso. Então, é um livro foda, é um livro incrível, eu recomendo. E é o nosso melhor livro de pícaro, de uma história de um pobre contando a sua vida como pobre, tentando viver na sociedade. Então, esse livro do Beethoven, o navio da morte, ele é um livro na tradição desses pícaros, né, de um pobre perrapado, contando a sua vida, contando como que ele fez para sobreviver, como que ele fez para subir na vida. Ele é malandro, ele é sofrido, ele é irônico, ele é ácido, né, narrando em suas próprias palavras a sua luta para sobreviver no mundo hostil. Uma outra coisa que é interessante é que ele tem esse tom do pícaro, mas ele se passa no mar. Então ele invade o cenário daqueles grandes romances marítimos, por exemplo, do Melville ou do Conrad. No século XIX, é o grande século da literatura marítima. Né? A gente tem vários livros do Melville, não só Moby Dick é o melhor, mas tudo que ele escreveu, veja bem, tudo que ele escreveu, que eu consiga pensar, menos Bartleby, se passa ou no mar ou em navios. Então, é Billy Budd, é Benito Sereno, é White Jacket, todos se passam em barcos. E você tem, meio contemporâneo ao Beethoven, você tem o Conrad, que também é um dos autores que eu mais gosto, que era um marinheiro e que escrevia do mar, em inglês, que não era a língua dele. O Conrad era polonês e aprendeu inglês depois de velho para escrever. Escreveu livros fantásticos, Nostromo, Lord Jim,
Secret Sharer, O Coração das Trevas, maravilhoso. Então, quando Betrave escreve esse livro, ele está escrevendo. É muito interessante isso. Ele escreve num mundo que, no lado do espanhol, tinha toda essa tradição da picardia, das narrativas pícaras, desses narradores pobres e subalternos tentando contar da própria vida. E no inglês, você tinha toda essa tradição da narrativa marítima séria, profunda. E o que é que ele faz? Ele pega o pícaro espanhol e ele coloca nos navios ingleses e ele cria uma nova narrativa que é totalmente diferente e é fascinante. Porque é isso que é uma coisa que eu falei na aula do meu Cid, né? A minha pesquisa de mestrado é sobre esse poema, O Cantar do Meu Cid. E é muito interessante porque quando você faz um poema num gênero novo, mas criticando, desculpa, quando você faz um poema, vamos lá. Quando você escreve um texto novo, num gênero já consagrado, mas esse texto novo é totalmente diferente daquele gênero, o que você está fazendo é criticar o gênero. O que você está fazendo é, gente, eu adoro romance policial, mas vocês estão fazendo romance policial errado. Deixa eu fazer aqui um romance que, ao mesmo tempo que é policial, vocês vão reconhecer como sendo desse gênero. Vocês também vão ver que ele quebra todos os padrões e expectativas desse gênero. Então, ele, ao mesmo tempo que faz uma homenagem ao gênero, ele também faz uma crítica e um ataque a esse gênero, que é o que faz Don Quixote. O romance começa assim. Don Quixote é uma carta de amor aos livros de cavalaria. Claramente, Cervantes amava e adorava os livros de cavalaria, mas também é uma crítica. Ele fala: olha, esses livros são ótimos, eu adoro, eu sei eles de cor, mas eles não estão conseguindo dar conta de representar a nossa nova realidade. Deixa eu tentar. Então, tipo assim, tem muita gente que fala que não é que o Don Quixote é uma sátira aos livros de cavalaria. O Don Quixote é o melhor livro de cavalaria. O Don Quixote é um livro de cavalaria. A diferença é que os outros livros de cavalaria se passavam em mundos fantasiosos e meio que abstratos, estilizados, enquanto Don Quixote é o que aconteceria se alguém, de fato, tentasse ser cavaleiro andante no mundo real. Então, ele é um livro de cavalaria, ele é uma continuação, ele segue todas as características, ele é o melhor livro de cavalaria, é isso, ele é a culminação do gênero. Ele não é uma paródia. Então, tanto que eu acho isso bem interessante, porque é isso, o Cid, por exemplo, dá para você ler o Cantado do Meu Cid como uma crítica a toda a poesia épica medieval, que era sempre abstrata, fantasiosa, não sei o quê. Aí o cara vai e faz uma nova poesia épica em que o herói está preocupado, sei lá, em pegar empréstimo e pagar a promissória. Então, é uma pegada diferente do que é um herói medieval, né? Então, isso que eu acho bem interessante. É, a gente, não é à toa que a gente não está mais no século XIX, lendo o Navio da Morte. Não é à toa que nós não estamos mais no século dos baleeiros à vela. Cada grande obra é uma resposta e é uma crítica às obras que vieram antes delas. Então, o Navio da Morte, para mim, ele é a resposta brutal do século XX às narrativas marítimas do século XIX, né? O nosso pícaro, o nosso conhecidíssimo pícaro, está no nosso conhecidíssimo navio, só que agora é tudo diferente. Você tem o pícaro e tem o navio, só que você juntou os dois, colocou o Kafka para escrever o roteiro, colocou o Beckett para fazer os diálogos. Então, também é uma síntese dessa literatura do século XX e dessa década muito rica, né? A década de 20 foi uma década riquíssima. Foi a década do Joyce, do Hemingway, do Fitzgerald e do Navio da Morte. Então é isso. Eu acho muito bom. Assim, e não só isso. Não só é o Pícaro no navio de Moby Dick, com o roteiro escrito pelo Kafka, os diálogos escritos pelo Beckett,
considerando que ambos são militantes anarquistas e comunistas. Então, eu acho isso ótimo. Na década de 20, o livro não fez tanto sucesso. Ele fez sucesso, mas a verdade é que naquela época o cânone não aceitava tão facilmente obras tão esquerdistas. Então, o Navio da Morte ficou conhecido não como um clássico, mas como um clássico anarquista, né? Ele tem essa condição, né? Você não pode ser um clássico universal se você é anarquista, se você claramente representa essa ideologia. Não, ele vira um clássico anarquista. Porque, de fato, é um livro, veja, é um livro que não tem sutilezas. E a gente, mais na década de 20, valorizava a sutileza. O Musil, que já falei antes, o autor austríaco do Homem Sem Qualidades, é o Joyce, o Kafka, o Hemingway, Fitzgerald, são todos autores muito sutis, que eles são famosos pelo que eles não dizem. E o Navio da Morte diz tudo. Ele esfrega tudo na sua cara o tempo todo. O livro é escrito para te esfregar a realidade na cara. Então é isso. É um livro que não poderia ser, de fato, recepcionado no cânone naquela época. Ele era muito esquerdista, muito sem sutileza. Só que eu acho que hoje talvez tenha chegado a hora desse livro. Porque nós também estamos sem sutilezas, né? A gente lê um livro sobre racismo e o livro sobre racismo tem que falar o tempo todo que o racismo é ruim. E você tem que o tempo todo desautorizar a personagem racista. Falar, olha, fulana chamou ele de preto imundo, mas é porque ela é vilã, viu? Eu aqui, o narrador, o escritor, eu discordo e você vai ver só a vilã falou isso e ela vai levar uma coça antes de acabar o livro. Que é isso. Você não tem uma. É isso. Qualquer personagem ruim, ele tem que ser sinalizado como ruim repetidas vezes, senão o público acha que o autor concorda com o personagem e vai sair cancelar, vai tacar pedra, vai tudo. E aí a gente vê, por exemplo, Lolita. Lolita hoje tem gente que não consegue mais ler porque acha que o livro promove a pedofilia porque o personagem é pedófilo. Lolita, do Nabokov, tem um narrador que é pedófilo. Só que o livro inteiro é para mostrar, né, exibe essa pedofilia desse cara como uma coisa doentia e terrível. Mas é de uma forma sutil, não é como teria sido feita hoje. Até porque quem narra o romance é o cara. Então o cara narra o romance falando da pedofilia dele e ele acha que ele está arrasando. Ele acha que ele é ótimo, genial, incrível. Ele está narrando para se desculpar. Então, de fato, o texto do Nabokov nunca condena a pedofilia. Pelo contrário, dá voz ao pedófilo para falar de si mesmo como se ele fosse o gostosão. Por quê? Porque o Nabokov confia que o leitor vai ler aquilo e vai conseguir ler nas entrelinhas que o cara não é um herói de nada, ele é um bosta. Mas o texto não diz que ele é um bosta. E hoje em dia, a gente, isso de fato saiu de moda. A gente precisa que o texto fale tudo pra gente. Ou melhor, o autor precisa falar tudo pra gente, ou ele corre risco de vida se está na rua. Então, eu fico pensando que livros como Na Vida e Morte, né, que não foram canonizados porque eram panfletários demais, talvez hoje eles consigam cair no gosto do público, porque hoje nós estamos numa época, daqui a pouco vai passar também, como passam todas as épocas, nas quais a gente exige, pede, espera que os livros sejam panfletários, né? E é interessante que tem livros que envelhecem mal, outros envelhecem bem. Por exemplo, Lolita de novo. Muita gente vai dizer que Lolita envelheceu mal, que era um livro possível de ser publicado na década de 50, mas que hoje em dia ele é impublicável, impraticável, é um absurdo. E eu diria que não, você que está lendo errado, mas ok. Mas tem livros que envelhecem bem, outros envelhecem mal. O que eu acho incrível do Na Vida e Morte é que ele não envelheceu nada, né? Nada, nada. Ele parece 100% contemporâneo. Cada um dos episódios mais grotescos
cada situação absurda acontece igual hoje. A gente conhece exemplo, a gente lembra, a gente conhece o cara que é assim, o cara que é assado. Então é isso, não existe sutileza na vida da morte, né? O capital e os capitalistas, a burocracia e seus funcionários, o Estado e seus defensores, são todos vilões sempre. Estão sempre errados. É isso. O Estado, a corporação, a burocracia, a gerência, o dono do navio, todo mundo está sempre errado. E o que eu queria dizer, para encerrar a aula, são 8 horas, estamos quase acabando, é que é isso. Eu acho de fato que a grande literatura ela, ela precisa ser sutil. Eu acho que é bom ela ser sutil. Acho que é raro livros tão panfletários serem tão bons. Mas acho que esse livro é exceção. Acho que esse livro é a exceção de um livro que é panfletário e maravilhoso. Que ele é excelente por ser panfletário. É esse lado dele, raivoso, panfletário, politizado, que faz dele ser essa obra literária que permanece e que eu super recomendo que vocês leiam, que é muito, muito, muito bom. E era isso que eu tinha a dizer. Esse foi o meu roteirinho. Agora eu queria ouvir vocês. É, quem leu, a Evelyn, se a Evelyn tem alguma coisa para falar. E quem não leu, se tem alguma pergunta. É isso, gente, pode falar qualquer coisa. Vocês não leram mesmo, todo mundo sabe. Então é isso. Eu acho interessante também saber a sua impressão ou a sua pergunta do livro, ou do que eu falei, com vocês não tendo lido. Até que porque eu sempre imagino, espero, que depois da aula as pessoas vão correr para ler o livro. Então, diga lá, quem quiser falar, pode falar, mas levanta a mãozinha primeiro. Quem tem alguma coisa para dizer? Perdi a mão aqui, Alex. Não tô achando. Você É, não não, leu? Fala reações, aí. né, a mão. Ah, é aqui, achei. Levantei a mão. Então, eu achei o livro muito fantástico, muito fantástico. E assim, eu comecei a ler, eu não conseguia parar. Porque assim, você vai sacando aos poucos qual é a dele. Primeiro ele parece um bocó, né? Falando, ai, nossa, que esse marinheiro bocó tá falando, né? Aí, quando ele vai contando a história dele, essa situação que ele foi enredada, ele perdeu o navio dele e não tinha documento nenhum. E de repente, por causa disso, ele deixou de ser uma pessoa, porque ninguém reconhecia ele. Você não. Não, eu sou americano, vai no cônsul americano e o cônsul americano, não, você não tem como provar, não sei o quê. Não, então agora eu sou alemão, não, né? E não consegue. E tem um diálogo maravilhoso dele com o cônsul, assim, não, para todos os efeitos, é como se eu nunca tivesse nascido, né? Então, tem a humanidade dele completamente anulada, não tem saída. Um país fica jogando ele de um canto para outro, porque não querem matar, mas também não querem que fique ali, é um problema. Então é uma situação angustiante que eu falei, meu Deus, como é que esse homem vai sair dessa situação? Aí quando você pensa que não, alguma coisa vai acontecer, vai para o interior, vai viver uma vida livre. Ele me arruma um barco, e o barco da morte, o navio da morte, o Yorick, e numa situação que ele deixa de ser potencialmente não nascido para se tornar um morto-vivo dentro do navio numa condição muito ruim. E ele não tinha como escapar. Agora, do navio. Como é que ele ia sair do navio se ele não tinha documento? O pessoal não deixava sair. A condição física dele vai degradando, né? Porque ele vai trabalhar com as caldeiras, fica completamente sujo, hum, deixa de ser aceitável ele se misturar com o resto da sociedade, onde quer que ele parasse. Ele sabia da condição dele no navio, que era ruim, ele podia morrer a qualquer momento. Aí você pensa, não tem como ficar pior, né? Aí, quando ele está entendendo com o Yori, com o navio, ele vai me parar num outro navio muito pior, que está planejado para ser afundado, para o pessoal ganhar dinheiro. Vai estar, meu Deus, mas esse homem, como é que ele se põe nessas coisas? Por isso que eu falei, não, eu não posso ouvir spoiler, eu tenho que descobrir o que vai acontecer com esse homem lendo. E só vai assim, só vai melhorando. No começo que ele estava meio bobo, as reflexões. Eu não reconheci muito como panfletário por causa disso. Me parece que as reflexões que ele vai fazendo vão sendo encadeadas com a situação que vai chegando para ele.
Então, em nenhum momento ele, não, porque o Estado Nacional, isso. Não, quando ele vai falar do Estado, ele está preso na garra do Estado e com toda essa situação que, para mim, existiu desde sempre. Depois eu pensei, é verdade, antes da Primeira Guerra não tinha, as pessoas circulavam livremente, né? Não, as De pessoas uma não forma circulavam, dona. nossa, As não, pessoas não eu fui pensando, circulavam. Ninguém circulava. O número de pessoas que saía de onde iam, nasceu né? era tão pequeno que cada uma delas era exceção da exceção e você lidava Uhum. com Não elas. tinha necessidade de controlar o fluxo das pessoas, porque elas não tinham muito, né? E os E quando passaportes eram só tinha coletivos fluxo até, quando, né? e o fluxo, quando existia, era uma invasão que você se defendia, ou era uma imigração que você chamou, estimulou e que você está Isso, desesperado para as pessoas virem. Mas esse movimento livre de pessoas, isso é uma invenção do século XX, praticamente. que vai ter. Ninguém Mas é estava a característica do preparado para isso. marinheiro, né? Os marinheiros, não, estava no navio. E a história das pessoas que ele vai encontrando, que pode ser real, mas pode não ser, porque ninguém de bom senso ia contar a sua própria história. Só que o fato de existir essas pessoas meio mortas-vivas, sem nacionalidade, que perderam um pedaço. A história do amigo dele, né, Stanislav também, uma situação, acho até pior que a dele, porque ele morava na Alsácia, então uma hora ele é alemão, uma hora ele é francês, de repente não é nenhum dos dois, não estava ali na hora de dizer o que ele era, não é nada, pronto, acabou, tchau, você não é nenhum, não consegue sua carteira de marinheiro, não vai conseguir nenhum lugar decente, só quem estiver procurando, quem não tem, né, mais nada a perder. Então, eu achei muito, muito angustiante, né, que a gente vai acompanhando, mas as reflexões que ele vai fazendo, que ele vai falando, mesmo quando beira o surreal, a conversa dele passando, por exemplo, na linha do Equador, e que tudo começa meio que a derreter, não, porque é tão quente lá que derrete. Va- Lembra mesmo o Beckett, uma coisa assim, tipo, a conversa já não está mais neste plano da realidade. Se mistura a situação deles, que já é surreal por si, com, né, figuras de linguagem que ele usa muito, vai contar uma história e ele usa várias imagens assim, na hora que fala, não, porque vai fazer um trabalho, a gente desce aí no aeroporto, vai fazer um trabalho manual honesto. Esse trabalho manual honesto era uma maneira de eu dizer que eles iam ficar roubando as coisas, né? Manual, de repente a carteira de alguém escorrega para dentro do meu bolso, eu não vou estar ali. Você fala, ô, velho, eu estava acreditando em você até agora, você está contando essa conversa. Mas é muito bom. E é isso. Eu Ele gostei nunca da fala que maneira é da que. verdade. Ele é claramente um malandro Não. mentiroso, então acredita quem quer. Que é o Uhum, Pícaro também. Essa é uma característica do Pícaro, do narrador Pícaro. sim. Então é isso, é só para animar o pessoal que não leu a ler, porque Muito bom, é um né? livro muito, muito bom, assim, e Ah, vai só melhorando. e um outro livro que eu lembrei agora, na tradição marítima, mas mais parecido com esse, por exemplo, é o Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo. Tem Vitor Hugo. O Vitor Hugo era um cara que pensava nessas questões sociais, né? Elas estão no Miserável o tempo todo. E estão também nesse livro, Os Trabalhadores do Mar, que tem inclusive uma edição aí, essa edição da COSAC, que eu acho que ainda não foi reeditada depois que a COSAC acabou, que traz uma tradução que é provavelmente do Machado de Assis. E é um livro muito bom. É o avô do Navio da Morte, que fala de mar, trabalhadores do mar, e fala dessas questões também de subalternidade, embora, vamos reconhecer, senão vou me acusar de não ler o livro fala sobre isso muito en passant. O livro, na verdade, é sobre uma luta contra um povo gigante. Então, não é um livro social, é um livro que esbarra nesses temas, mas é parecido. E é isso também. Eu acho interessante, lendo, esse livro tem uma progressão, né? Ele começa mais engraçado, ele começa mais pícaro, e quanto mais vai passando, mais dramático e mais sério a situação fica. O final super dialoga com o Moby Dick também. Tensão de spoiler de Moby Dick, o navio afunda. Então, no Moby Dick, no final, o navio afunda, morre todo mundo, menos o narrador. Então você tem também esse diálogo. O próprio final, eu acho.
já faz com que, mesmo se você não tivesse percebido esse diálogo, o final é tão obviamente um diálogo como Moby Dick, que você tem vontade de voltar e reler o livro baseado em toda essa literatura marítima com a qual ele está dialogando. Mas certamente essa questão das fronteiras, dos passaportes é muito importante, porque a gente não tinha noção de como é que era o mundo, né? A gente parece que acha que era sempre assim, quando a gente fala, ah, Marco Polo era um grande viajante. Cara, Marco Polo era um grande viajante porque ele foi para a China numa época que não tinha nada, não tinha estrada, não tinha passaporte, não tinha segurança, não tinha banco, é isso. Como é que ele chegou lá e tinha dinheiro? Ele carregou com ele o dinheiro que ele tinha, correndo o risco de ser roubado, morto, escravizado. Então é isso. Antes do século XX, ser viajante era um trabalho, porque era um trabalho de uma vida, tu ir daqui até ali, cara. Entendeu? O normal das pessoas é ficar quietinho num lugar só a vida inteira. E vou te dizer, até muito pouco tempo. Nosso grande escritor, Machado de Assis, nunca saiu do Rio de Janeiro. Teve todas as chances, nunca teve vontade, ficou a vida inteira no Rio. E tudo bem. E ninguém achou que ele era. E ele era famoso por não sair de casa ou não sair da cidade. Entendeu? Então é isso, muito bom. Adorei. Gente, alguém mais quer falar? Ah, o Mikael fez uma pergunta aqui no chat. E falou o seguinte: quantas versões você leu mesmo? Eu não li alemão, eu não leio alemão, tá? Então, eu li essa versão brasileira, que é um resumo, que é uma tradução da versão alemã original. E, além disso, eu li a tradução em inglês e espanhol da segunda versão, que é bem maior. Que essas vocês conseguem encontrar em todos os sites de livro, e-book, porque estão por aí pelo mundo, que são as que eu tinha lido mesmo, já antigamente, antes de agora. Que são. Eu vou lendo as duas ao mesmo tempo, né? Eu tenho essas loucuras. Mas eu vou lendo as duas ao mesmo tempo porque tanto a espanhola antiga quanto a americana antiga são traduções do mesmo texto expandido. E aí, quando eu fui ler esse livro brasileiro, eu levei o maior susto, porque o que foi que eu fiz? Eu já tinha lido o espanhol e inglês. E já tinha sublinhado os trechos que eu mais gostava. E aí, quando saiu essa nova edição, eu falei, cara, eu vou só ver como que ele traduziu para o português esses trechos que eu mais gostei. Cara, sério, é bizarro. Não teria sido tão perfeito se fosse ensaiado. Tudo que eu sublinhei não tinha aqui. Então, todos os meus trechos que eu mais gostei eram todos trechos da segunda edição expandida. Sério, não tinha quase nenhum na edição brasileira. E eu fiquei, pô, os caras literalmente eles tiraram as melhores partes do livro. Ou pelo menos as partes que eu achei melhor. Então é isso. Para mim, a edição brasileira, por mais bonita que seja, já foi meio que um choque, porque todas as coisas mais legais que eu vi no livro não estão aqui, entendeu? Então eu super recomendo que vocês caçem pela internet ou a tradução brasileira antiga, da década de 60 ou alguma coisa assim, fácil de encontrar no estante virtual, ou esses e-books das traduções espanhola e americana que estão circulando livremente. Ok? Gente, mais alguma coisa? Perguntas, dúvidas, questões? Digam lá. Perfeito. Então é isso, gente. Eu vou ter que sair. Vamos encerrar por aqui. Essa foi a aula avulso de agosto sobre o navio da morte de Betraven. Para o mês que vem, a gente vai ler O Filho Nativo, do Richard Wright, que é também um livro sensacional. Eu ofereço ele como não só um excelente livro sobre raça, mas um dos grandes romances filosóficos e existencialistas e políticos do século XX. É um puta romance. Ele também, algumas vezes, muitas vezes, é panfletário. Então a gente vai ler dois panfletários na sequência. Ele é panfletário, ele pesa a mão, mas ele pesa a mão por isso, porque ele está querendo mostrar uma coisa que ele achava que as pessoas não queriam ver. E aí depois o James Baldwin achou que é duro demais, panfletário demais, tem que fazer uma coisa mais sutil. Ok, veja, tem espaço para tudo.
né? Mas o Filho Nativo, de novo, não é um romance sutil, é um romance na linha do Navio da Morte. E é isso, gente. Esse é o nosso romance, nossa leitura de setembro nas aulas avulsas. E quem está vendo isso aqui, sei lá, no YouTube, só falar. Meu nome é Alex Castro, que eu não falei no começo. Eu tenho planos de mecenato e para os meus mecenas eu dou uma aula avulsa todo mês sobre literatura contemporânea. E como eu sou um cara que estuda a Idade Média, um livro de 100 anos atrás, para mim, é literatura contemporânea. É literalmente isso que eu quero dizer quando eu digo literatura contemporânea. Porque se eu falo só literatura, eu estou falando de Homero, Shakespeare, Milton, o Cantar do Meu Cid. E quando eu falo literatura contemporânea, é século XIX e XX e XXI. Então é isso. Então, sempre uma aula de literatura contemporânea. E é isso, gente. Muito obrigado. Beijo, beijo. Beijo no pudim. Micael, obrigado por ter vindo pela primeira vez. Beijo em todo mundo. É isso aí, gente. Tchau, tchau.